Olá, boa noite a todos e a todas, a todos os cidadãos e cidadãs das artes. Bom, estamos começando mais uma semana de lives, mais uma semana de atividades culturais virtuais aqui. Porque assim, tô vendo aqui vários nomes entrando, vários nomes conhecidos, nomes cativos. Sim, as lives estão se tornando, uma programação aqui já fixa no cotidiano de diversos cidadãos das artes, a gente já pode perceber aqui, mas a nossa programação ela se estende para outras redes, além do Instagram aqui. Afinal, no Instagram a gente tem programação no nosso IGTV, no nosso feed, nos nossos stories. Nós também temos um canal no YouTube. Inclusive aqui eu já sugiro a todos vocês, convido a todos vocês a se inscreverem no nosso canal do YouTube. Assim que nós chegarmos a 1000 seguidores, a gente vai poder ganhar novas ferramentas no nosso YouTube. Inclusive colocar lives também e outras possibilidades. Então assim, eu já convido a todos que se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho para receber as notificações. E mais também, não é somente o Instagram e o YouTube, temos lives também acontecendo no nosso Facebook e outras programações também, no nosso Twitter. Então a sugestão que eu dou é que vocês fiquem atentos. A programação é rica e diversa. Nós temos já conversamos aqui sobre literatura, sobre cinema, sobre artes plásticas, dança. E olha só, boa noite a todos. A nossa convidada chegou. Mais um convite, não posso deixar de convidar vocês para participarem do Drive-Thru Social. É uma campanha que está fazendo muito sucesso, que ela consiste na possibilidade de você acessar a Cidade das Artes de carro e ser atendido por uma pessoa com os EPIs necessários, com a máscara, e realizar doações, de vestuário, itens de higiene pessoal, limpeza da casa, comida. Então vocês vão poder realizar essa doação sem sair do carro. Então, de segunda a segunda, ou seja, todos os dias, das 10 às 18, basta estacionar o carro ali na área de embarque e desembarque e fazer suas doações. Bom, e sem mais delongas, já estou vendo aqui um pessoal cumprimentando, já conhecem aqui a nossa convidada. O assunto de hoje é sobre um coletivo feminino chamado Útero, ou melhor dizendo, Útero. Vocês vão entender por que eu falei dessa maneira. A nossa convidada é a Lara Gay, ela é criadora do canal no YouTube, desse coletivo também, do Instagram também, do perfil no Instagram. E a gente vai falar sobre esses assuntos correlatos, lembrando sempre que a live é viva, ou seja, interajam, complementem, perguntem, porque assim não faria o menor sentido que a gente conversasse se não tivesse a interação de vocês, tá bem? Eu vou chamar a nossa convidada aqui, só um minutinho. Vamos lá. Olá, boa noite. Olá! Oi, gente! Oi, Gui! Oi, oi. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo, tô ouvindo. Você tá me ouvindo? Tô te ouvindo perfeitamente, então tá ótimo. Todo mundo tá Primeiramente, ouvindo? parece que sim, o pessoal tá falando que tá ouvindo aqui. Uhum. Bom, primeiramente, boa noite, uma satisfação Noite. receber você aqui. O prazer é todo meu de estar aqui representando a Útero. Maravilha. Assim, a gente tem um público super diverso aqui, no nosso Instagram. Várias Uhum. pessoas já conhecem você, já conhecem o trabalho da Útero. Mas outras pessoas não, diversas pessoas estão vindo aqui pela primeira vez. E seria legal que Uhum. a gente conhecesse um pouquinho mais o que é a Útero, como ela surgiu. Conta um pouquinho para nós sobre essa ideia. Conto. Então, gente, boa noite para todo mundo. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. É, Então, a Útero surgiu de uma necessidade minha de expor as minhas experiências com o meu despertar feminino e feminista. É, Enfim, isso foi há mais de um ano, né? Um ano e meio mais ou menos, eu intuí de abrir um canal que quando eu comecei a passar pelo meu despertar, né? Acho que todo mundo passa em algum momento. E o meu despertar do feminino, né? Do sagrado feminino veio junto com o meu despertar feminista. E eu fui entendendo que através das minhas experiências eu poderia
ajudar outras pessoas, principalmente mulheres, porque a maioria são experiências relacionadas à mulher. E aí eu criei um canal dentro do meu próprio YouTube, então na verdade Lara Gay mesmo, e aí criei uma playlist chamada Útero e comecei a contar ali as minhas experiências. Tudo que eu comecei a descobrir quando eu passei pelo meu despertar. Comecei a descobrir questões de sororidade, questões de autoconhecimento, questões de abusos, de relacionamentos abusivos, tudo isso. Eu comecei a dividir ali no canal e eu comecei a reparar a quantidade de mulher que vinha dizendo: Lara, o seu vídeo me ajudou muito, eu percebi que eu vivo num relacionamento abusivo. Ou Lara, o seu vídeo me ajudou muito, eu percebi que eu trato outras mulheres com rivalidade. E mensagens de homens, assim, inúmeras mensagens de homens me agradecendo pelos vídeos, dizendo que identificaram que tinham atitudes machistas, que tinham relacionamento em que eles abusavam e eles não percebiam, porque vem tudo da nossa sociedade, né? Que é uma sociedade machista, que já é patriarcal, então todos nós somos machistas em desconstrução. As mulheres também. Todos nós somos, porque foi assim que nós fomos criados, né? Sim. E aí eu criei a Útero. Isso lá atrás, né? O canal. Uhum. E, bem, o nome Útero, né? Que as pessoas me perguntam, e muita Justamente isso que eu gente, ia te perguntar. é, Uhum. muita Aliás, gente ou seja, vem. eu vou emendar assim, uma outra pergunta junto com o nome, porque assim, Uhum, o nome por si só, a palavra útero, é uma palavra poderosa. Só que esse útero é uhum. um útero diferente, né? Ele tem um H ali no meio, tem uma grafia diferenciada. Conta pra Ele tem, gente. ele Uhum. tem. Então, antes de mais nada, a gente chama de aútero, né? Porque como é que pode, né? Um órgão feminino. Eu já acho que na língua portuguesa a gente tinha que tirar os gêneros, né? Enfim, né? E como é que um órgão tão potente, feminino, é, tem um artigo masculino, né? Enfim, o útero. Então a gente já chama de aútero para já englobar o lugar feminino. E o H no meio é como se fosse uma onomatopeia, sabe? É o berro das mulheres, é um a gente precisa berrar. Eu sempre digo, inclusive aqui no nosso perfil da Útero, do Instagram, vem dizendo. Eu não sei exatamente a frase, mas é alguma coisa assim. Mulher, liberte a sua voz, sabe? Porque a gente precisa gritar. A gente não gritar no sentido agressivo. A gente precisa colocar a nossa voz no mundo. A gente foi calada por muito tempo. Nós fomos caladas por muito tempo. E já passou da hora da gente se manifestar. Então é o nosso berro. A gente tira o acento agudo e coloca um H, que é uma forma digital mais fácil também, né? Para nossa atualidade, enfim, já nos tempos de facilidade, é o grito das mulheres. E a útero, na verdade, é... ela é uma geradora de conteúdo. A útero é uma geradora de conteúdo da história da mulher. Mas todos nós viemos de um útero. Então, a gente engloba os homens, a gente engloba trans, porque a gente acredita na união de todo mundo. A gente acredita que se todo mundo lutar pelas mesmas causas, a gente chega muito mais rápido no que a gente quer, entendeu? Então, homens pró-feministas, todo mundo tá dentro desse nosso útero. É para todo mundo, é para todos nós evoluirmos, todo mundo aprender junto e crescer junto. E todo mundo berrar junto Mas, essa voz. demais, demais. Útero. Útero! Bom, Berremos, mulheres. você comentou que começou como um canal no YouTube, e o próprio canal no Uhum. YouTube leva o teu nome, né? Lara Gay. E hoje Uhum. em dia a Útero é um coletivo. Como foi essa Sim. transição, assim, né? Porque de passar para você representando essa voz, e agora, na verdade, é a voz que dá voz a um coletivo ainda maior. Sim. Eu comecei sozinha, né? Não sozinha, porque eu acredito que a gente nunca tá sozinha. Então, mesmo quando era Lara Gay, eu tinha a minha diretora, que é a Uva Isabel, que está aqui na live, e também caiu de paraquedas sendo diretora. É uma grande amiga minha que, tipo, ela me ajuda muito a me desconstruir.
e ela me ajuda muito a achar meu raciocínio. Eu tenho DDA, então ela me ajudava nos vídeos. Quando eu ia para cá, olha a borboleta azul passando no meio do vídeo, ela me trazia o foco. Então, eu já tinha um monte de gente ali comigo. E eu sempre batei, ótimo, eu sempre bati muito na tecla da sororidade, porque isso foi um divisor de águas na minha vida. Quando eu entendi a união das mulheres e o que que isso significa, que nós não somos rivais, bem, eu fui criada, acredito que a maioria aqui foi criado com sempre com uma sociedade dizendo que a gente tem que ser melhor que as outras mulheres, a gente tem que ser mais bonita que as outras mulheres, a gente tem que ser mais inteligente que as outras mulheres, a gente tem que tudo. Ser acima. E isso acaba criando uma rivalidade, entendeu? Mulher brigando por homem, tipo, sei lá, é um monte de coisa. Até no colégio, tipo, a nota mais alta. É tudo pra gente ser rival. E eu acredito. E aí, quando eu comecei a estudar a sororidade, quando eu comecei a estudar o sagrado feminino, e eu fui lá para trás, para as nossas ancestrais, quando eu entendi que elas se reuniam em roda para cantar para a lua, na fogueira, e que uma ajudava a outra. Quando eu entendi o verdadeiro sentido da sororidade, eu entendi que quando nós mulheres a gente se une e a gente se junta, quando a gente se ajuda, a gente é muito mais potente. E em todos os sentidos. A gente é muito melhor juntas. A gente tem que acabar com essa rivalidade. E aí, quando eu entendi que as mulheres juntas são muito melhores do que eu sozinha, eu comecei a intuir que não podia ser útero por Lara gay. Era assim, tinha que ser útero coletivo feminino. Porque se eu acredito tanto em tantas vozes de mulheres, eu acredito na minha experiência, eu acredito na experiência da sua e na de todas as mulheres, então o que eu tenho que fazer é chamar outras mulheres para esse lugar. E automaticamente a Uva Isabel, que era a minha diretora, já entrou no canal junto comigo, colocando o lugar dela de feminista negra, de transição capilar, tudo que ela sofreu quando ela fez a transição capilar dela, porque a minha transição foi diferente da dela, porque ela é negra. Então, assim, não é o meu lugar de fala, mas é o dela, entendeu? E aí outras mulheres, a Gabriela Marraive, que hoje em dia é minha parceirona na Útero, ela já amava tudo que eu postava, ela comentava, ela trocava, e ela, pô, queria fazer parte, será que rola? Gente, as mulheres foram se apropriando, as mulheres foram querendo entrar, e é exatamente o que eu acredito. Então, não existe útero por Lara gay, existe útero coletivo feminino, onde a gente vai incluindo várias vozes, e até quem não é, tipo, uterina, que a gente diz, né, que somos nós, que somos o coletivo, a gente abre voz para essas mulheres também, sabe? A gente às vezes vê uns posts muito fortes e que não é o nosso lugar de fala e a gente pede permissão para trazer. A gente convida sempre mulheres de outros lugares de fala, a gente fala de gordofobia, a gente convida mulheres que têm essa vivência e é isso que a gente faz. A gente vai dando voz para todas as mulheres, que é o que a gente acredita. Demais, demais. É uma E sinergia, assim, aí, uma sinergia muito produtiva, né? E agora, aí o que acontece? No dia 8 de março, a gente lançou o canal Útero Coletivo Feminino com um big evento maravilhoso chamado Sarau em Útero, que era só mulher, era só arte de mulher. Tinha artista plástica, tinha tatuadora, tinha cantora. Gente, assim, foi um evento maravilhoso. Foi uma catarse, foi um renascimento, foi muito emocionante. Poetas, mulheres. E aí, quando a gente lança o primeiro vídeo, logo depois entrou a pandemia. Pois é, foi março agora é pouco. Dia 8 de março, no Dia da Mulher, a gente lançou o nosso coletivo. E aí entrou a pandemia e aí tá cada mulher na sua casa, a gente tentando se virar aqui no Instagram. E o YouTube, o novo canal do YouTube ficou com um vídeo, que é o vídeo de abertura. Bom, de qualquer modo, o Instagram ele tá acontecendo, ele tá movimentado, né? A gente tá criando conteúdo diário, assim. Mesmo que às vezes a gente não consiga dar muita conta, pelo menos um post por dia tem. E a gente procura colocar coisas relevantes, sabe? No meio de alguns respiros, a gente chama de foto de respiro, a gente coloca séries, documentários, livros, a gente indica filmes, a gente gosta de estudar bastante sobre o feminismo e sobre esse lugar da mulher para poder levar
para as pessoas um pouco mais, sabe? Uhum. De conhecimento mesmo nisso, tanto do sagrado quanto do feminismo em si. Perfeito. Você comentou sobre a quarentena, assim, tudo bem, que acabou caindo num momento, assim, muito peculiar, né, da, da evolução do coletivo. Mas o que me fez pensar também, você como uma pessoa ativa, que recebe muitos feedbacks, que está, assim, dentro do movimento de fato, qual seria a tua Uhum, percepção das adaptações, quem sabe nesse momento, né, que é uma transição, que uhum. é um período de adaptações a um novo contexto, quais seriam as adaptações do movimento feminista ou do coletivo, quem sabe, dentro desse novo contexto? O que alterou e o que está por vir? Digamos assim, quais são essas percepções tuas? Então, agora, na quarentena, eu acredito que está acontecendo muita coisa junto. Parece que nada está movimentando, mas na verdade tem muita coisa movimentando, né? E uma das coisas principais que a gente precisa falar é que a violência doméstica aumentou muito. E então, por exemplo, eu até anotei dados aqui, porque como são números, a gente precisa falar para não se perder. É, Em 2019, foi registrado 1.310 mulheres vítimas de violência doméstica ou por condição de gênero. Agora, na quarentena, esse número, ó, as queixas de violência durante a pandemia aumentaram para 7.563, sendo que 5.156 é só contra pessoa socialmente vulnerável, e a maioria mulheres. As pessoas socialmente vulneráveis são crianças, idosos e mulheres, e a maioria é de mulheres. Então, olha o absurdo só na quarentena de violência doméstica. E a maioria Assustador. das vezes, assustador, e a maioria das vezes é por parceiros, é por marido, é por, sabe, é assim. Então, continua funcionando os telefones, sabe, que é o 180, que é a central de atendimento à mulher, é o 180, tá funcionando Zero. 24 horas, é muito importante, gente. E outra coisa, se eu tô sendo violentada e eu não tenho condição de ligar, os vizinhos escutam. Liga, se você escuta, se você sabe que você tem vizinhos que a mulher está sendo agredida, que está aumentando, liga 180, 24 horas, você pode denunciar para outra mulher. E quando o caso é muito urgente, liga para a polícia, Uhum. 190, porque eles já chegam com a ocorrência, é mais, sabe, é mais rápido, a polícia militar já chega e assim, liguem, vamos ajudar. Isso também é sororidade, a gente ajudar as outras mulheres que estão precisando, sabe? Uhum. A Gabi Marraive tá aqui. Gabi, vai colocando aí os números se puder. A Gabi é minha parceira da Sim. Útero. 180, Eles colocam 190. É muito 180, importante. 190. Uhum. Aumentou muito a violência doméstica contra a mulher. Muito. Não, É... os números são assustadores. Você tinha em torno de 1.500 ao longo de um ano. Agora, só no período da pandemia, são mais de 7.000. Sim, Assim, a gente tem um contando fator multiplicando. também. Contando os 7.000 o total de violência doméstica. O da mulher tá ali Aham. nos 5.000 e pouco. Mas, gente, é muito absurdo. Porque, na verdade, a maioria, é, as mulheres que já sofrem esse tipo de agressão em casa, o refúgio delas é a rua. E agora que a gente não pode ir pra rua? E agora? Você tá dentro de Sim. casa com o seu maior inimigo. Inclusive, tem abrigos. Eu vi aqui, olha. Eu fui anotando as coisas porque, né, porque é importante passar essas coisas. O Certamente. governo está oferecendo abrigos na quarentena, é óbvio que não é, mas enfim, as Uhum. mulheres podem procurar também e tem um aplicativo também, que é uma ferramenta que o governo criou, que se chama Direitos Humanos BR, que você pode denunciar também diversas violências. Então agora na quarentena a gente tem algumas formas de escape para isso, sabe? E é Uhum. importante a gente utilizar e ficar com os ouvidos atentos. Porque pode ter Perfeito. uma mulher do seu lado precisando da sua ajuda. Certamente, certamente. Não, isso é uma responsabilidade de todos. De Sim, todos. exatamente Eu. aquilo, né? Se uma mulher não tem a sua voz, a gente pode ser a voz dela. Sim. Assim, me surge uma questão, por exemplo, a consciência do abuso, né? Uhum. Uhum.
Eu acredito que talvez isso seja um caminho, um processo, né? E na tua visão, quais seriam esses caminhos de autoentendimento, de autocuidado, de autoconsciência, né, para se entender, né, em qual contexto que a gente tá, ou a pessoa que está sendo abusada, tá? Uhum. Quais são qual é esse caminho? O que você enxerga como possibilidade de, sabe, de retirada de véus, de filtros e de enxergar de fato o que acontece? Sim. Então, é, é muito complicado, porque existem muitas mulheres que vivem relacionamentos abusivos e elas não identificam, né? Muita gente acha que é normal algumas coisas e que não são. Porque o relacionamento abusivo, não existe só o abuso físico. Não existe só a agressão física. Existe o abuso emocional, existe o abuso mental, existem várias formas de abuso. E a gente costuma achar que a agressão é só física, né? Uma das principais. Assim, eu acredito que, infelizmente, toda mulher tem alguma história de abuso para contar, seja ela qual for. Pode ser de infância, pode ser qualquer coisa. Eu acredito que se a gente cavucar, toda mulher vai achar. Sim, abuso verbal, mandaram aqui, existem muitos abusos e a Uhum. gente não identifica, né? Eu costumo dizer que a única coisa que a gente pode falar é a nossa experiência. Então, eu vou tentar resumir o que aconteceu comigo quando eu comecei a perceber. Lá, enfim, há mais de 10 anos, mais de 10 anos mesmo, eu tive um relacionamento que foi muito conturbado pra mim, foi muito complicado. Eu não entendi na época, eu só sei que eu sofria muito. É, eu saía machucada e eu sempre tentava defender. Que eu dizia, não, mas de repente eu não devia ter feito isso, de repente eu tava com um short curto demais, de repente eu tava com não sei o quê. Ah, não, eu acho que eu que causei isso. Ou seja, a primeira coisa é que a gente se culpa. E a gente não tem culpa. Nós somos pessoas livres. Eu posso usar a roupa que eu quiser, eu posso ter os amigos que eu quiser. E é muito difícil, muitas vezes, entender isso. A gente quer achar que a gente que está culpado por tudo isso. E aí, eu só fui perceber há 4 anos, quando eu comecei a passar por esse despertar, eu comecei a me aprofundar e eu ganhei um livro de presente. Um livro de poemas chamado Outro Jeito de Usar a Boca, da Rupi Kaur. Eu não sei se é Kaur ou Kaur, eu nunca sei. Então eu sempre falo da Rupi Kaur, que é um livro de poemas em que ela fala coisas que ela passou na infância dela, coisas que ela passou na adolescência, enfim. Ela tem pedaços que fala de tudo. E o início do livro é a parte pesada, digamos assim. E, gente, ela descrevia situações que eu me identificava muito. E aí tem um poema específico que ela descreve tudo o que acontece, e no final ela fala assim, isso não é amor, isso é estupro ou abuso, alguma coisa assim. Quando eu li isso, eu comecei a chorar enlouquecidamente. Porque me remeteu a esse relacionamento que eu tive há 10 anos e eu entendi que eu era abusada, que eu era estuprada. Porque não é porque você tá com o seu parceiro, que vocês são namorados, que você não é estuprada, não. Você pode ser também. Sim. Entendeu? Se você diz que Uhum. não e a pessoa te força, e a pessoa te segura, se você tá fazendo aquilo chorando, se tá te machucando, isso é abuso, gente. Uhum. Isso é abuso. Chantagem emocional é abuso. Dizer, ai, você vai fazer isso comigo, você jura? Ai, você vai sair hoje com as suas amigas e vai me deixar aqui sozinho. Tudo isso é abuso. E não parece, entendeu? Muitas vezes o abuso vem de uma forma fofa e é preciso entender, é preciso sacar o gatilho. Quando você deixa de fazer as coisas que você gosta, quando você vai deixando de fazer as coisas que você sempre gostou e sempre te fez feliz, porque o teu parceiro, ou parceira até, né? Também Uhum. existe ao contrário. É, fica usando aquilo pra te fazer se sentir mal, isso já é um abuso. E tudo Certamente. isso, a tendência, se você deixa se envolver com isso, vai crescendo, crescendo, crescendo. Quando você vê, você já tá num relacionamento abusivo e aí é difícil sair. E muitas vezes leva Uhum. à agressão. Porque é óbvio, ninguém Sim. começa um relacionamento com alguém que bate. A Uhum. pessoa começa a Sim. bater depois, sabe? Então é muito importante a gente entender esses pequenos movimentos.
até ir transformando a relação. Porque eu acredito, pelo menos comigo foi assim, que ninguém começa num relacionamento abusivo, né? Porque por que a gente vai Uhum, entrar num relacionamento já sofrendo? Começa depois os gatilhos e, né? A pessoa mostra depois, sabe? uhum, Porque vem dessa sim, sociedade que a gente vive, de que a mulher é propriedade do homem, de que a mulher não pode isso, a mulher é vagabunda, a mulher que faz isso, não sei o quê. E a gente tem que desconstruir tudo isso, tanto nós mulheres certamente. quanto os homens. Certamente. Tivemos algumas colocações aqui também, né, complementando o que você Uhum, disse. Por exemplo, o uhum. Minchen colocou aqui que muitas vezes o abuso, o homem acaba disfarçando o abuso como proteção, como se ele estivesse protegendo. Uhum. A Roberta aqui coloca que muitas vezes o abuso vem disfarçado de amor, como se ele tivesse Muitas né, uma roupagem. vezes. E usam muito isso, tipo, ah, não, eu sinto ciúme porque eu te amo. Eu sinto isso porque eu não quero que você saia com essa roupa porque eu te amo. Tipo, tudo leva para mim, não é amor, gente, não é amor. Por favor, leiam Outro Jeito de Usar a Boca. Porque é um livro muito direto, são poemas, é um livro que você lê muito rápido e toca. Homens, leiam também. É importante reconhecer, é importante entender, sabe? É muito maravilhoso quando eu vejo homens pró-feministas, quando eu vejo homens levantando a nossa causa também. Ainda existe uma coisa muito séria que, que o homem escuta o outro homem. E muitas vezes o homem não Uhum, escuta a mulher. Então, quanto uhum, mais homens pró-feministas a gente tiver, mais homens pró-feministas vão aparecer. Porque, uhum. infelizmente, os homens escutam muito mais os homens que as mulheres. Consegui entender a Então, é lógica. muito Uhum, importante. É muito perfeito. importante. Não, Não uma sei se faltou cadeia. alguma pergunta. Tinha alguma pergunta e eu perdi, não? Que você Ah, falou agora? tiveram algumas colocações, na verdade. Ahm, Aqui a Rosânia colocou que identificou e se posicionou contra os abusos, né? E se despertou por meio da psicanálise. A ferramenta que ela usou foi a psicanálise. Sim. Uhum, Gente, olha, eu vou ser muito sincera. Eu uso todas as ferramentas possíveis. Eu faço terapia, eu leio, eu me aprofundo no feminismo, eu frequento roda de mulheres, tá? Não sei se vocês sabem que existe isso também. Existem rodas de mulheres, ciclos de mulheres, onde a gente se reúne e a gente estuda e a gente vivencia o que as nossas ancestrais viviam. Existem coisas muito poderosas hoje em dia. Inclusive, tá rolando ciclos assim agora pela internet, tá? Eu participo, inclusive, não sei se me permite, tem @Bruna Savagé, que é uma grande amiga minha, e ela é uma curadora energética feminista incrível. Sigam ela, porque vocês vão entender muito mais. O autoconhecimento da mulher também com o próprio corpo, com a nossa menstruação, com tudo isso faz a gente mudar. Tudo isso uhum. faz a gente se abrir, tudo isso torna a gente livre, sabe? E o livre é a gente entender que a gente não precisa viver com alguém ou em qualquer relacionamento que diminua a gente. Tem muito isso também. Tem relacionamentos que o parceiro faz a gente se sentir menor. Tudo isso é abuso, sabe? É muito importante identificar. É difícil Certamente. identificar, mas é importante. Tem Por muitos exemplo, livros, documentário, muita coisa mostrando hoje em dia. foi ótimo você ter comentado sobre isso, porque assim, você colocou que existem muitos livros, muitos documentários, inclusive fez parte do teu despertar, como você mesma colocou, a leitura Uhum, de poemas, né? sim. Linkando também com o que o coletivo já faz, que é promover, né, ofertar arte, compartilhar a arte. Uhum. Como que você enxerga o papel da arte para esse entendimento, tanto de quem absorve produtos artísticos, como de quem faz, né? Qual a tua percepção em relação à arte, para esse despertar? Pra mim, a arte é essencial em tudo, né, gente? Começando que eu Uhum, sou atriz, então a arte é o que eu uso pra me mover. A arte é o que move, eu acredito. Inclusive, agora na pandemia, a arte está salvando todo mundo, né? Porque uhum, quem não tá vendo uma série, quem não tá lendo um livro, né? Quem não tá vendo uma live dos artistas aí que gosta, dos músicos, aham, né? sim, Então, assim, eu acredito que a arte salva. E a arte não só salva. A arte salva em todos os sentidos. Porque
Por exemplo, é o que eu digo, que a gente coloca a nossa experiência no mundo. A gente está aqui para colocar a nossa experiência, através da nossa experiência que a gente vai mudar outras pessoas também, porque elas vão se identificar com isso. Então, a partir do Uhum. momento que eu uso a minha arte para colocar a defesa da mulher e a voz da mulher, a arte já está mudando, sabe? É essencial. Peças de teatro, livros, tudo isso. Eu acredito que. Até me perdi qual foi a pergunta. Eu já entrei A no, per- no loop da, Tudo bem, da, da arte. tudo bem. Aqui a live, como o nome já propõe, a live é viva. Então, assim, o pensamento é rizomático, ele não é linear, não. Se Pode deixar meu explorar pensamento, mesmo. faz assim: a borboleta azul, cadê a uva Isabel para me ajudar? Brincadeira, amiga. Não tem problema, aqui é um espaço de liberdade, de pensamento, do pensamento assim, um rizoma, é uma raiz. Então, pode deixar fluir. Tá, É, você, é, em relação a isso você da tá, arte, aham. fala, pode falar. Não, é justamente isso, assim, como a arte interfere, tanto para quem, por exemplo, precisa despertar e recebe algum produto artístico e possa despertar Sim. com isso, ou quem sabe a pessoa pode utilizar ferramentas artísticas, como a pintura ou a escrita, Hum. para se entender melhor, né, como uma ferramenta terapêutica, quem sabe, algo assim. Sim, obrigada. Então, eu acredito muito nisso. Inclusive, existem muitas pessoas que estão descobrindo lugares de arte como expressão agora na pandemia, né? Uhum, É, inclusive, uma uterina, que é a Laís Ariose, ela começou a bordar na quarentena. E uhum, ela tá fazendo quadros maravilhosos, bordados, e camisa fala, amiga, isso é maravilhoso. E tudo com a expressão artística, inclusive, da luta da mulher, sabe? Ela uhum, fez uma Frida, faz não sei o quê. Então, assim, eu acho que tudo isso são formas da gente colocar para fora as nossas lutas, as nossas dores, o que a gente acredita, ao mesmo tempo incentivar outras pessoas. E eu acredito que por exemplo, tá rolando também, eu não sei se vocês já viram, que tá rolando muito, eu não sei como é que se fala, mas são tipo cursos de fotografias através de celular, por lives e não sei o que são pessoas descobrindo também essa forma de se uhum, manifestar agora na pandemia. Na verdade, eu acredito que a arte, de todas as formas, através da pintura também, eu tô vendo muita artista plástica dando primeiros passos de como se pinta e pessoas descobrindo, sabe? E colocando para uhum, fora. Isso acaba sendo uma forma de se renovar, de renascer, de se uhum, expressar. A gente está dentro de perfeito. casa, é muito importante a gente se expressar de alguma forma. E não só os artistas, até porque todo mundo é artista de alguma forma. Isso mesmo, isso mesmo. Eu Todo mundo concordo é contigo. artista. Uhum, Todos exatamente. nós somos artistas, a gente pode criar o que a gente quiser, sabe? A gente pode brincar de filmar, a gente pode contar uma história. Pega um caderno, escreve uma história, vai anotando tópicos. Pensa numa situação que você passou na tua vida e escreve. Se for uma situação dolorosa, então, gente, melhor ainda, porque isso é uma forma de desabafar. Você tira isso de você, sabe? Eu acredito muito na arte de todas as formas possíveis, assim. É, todas mesmo, assim. A escrita é a minha forma de escapulir. Uhum, perfeito. Mas existem, cada um acha a sua, né? Cada um acha a sua, sim. A Cidade das Artes também, né? Concorda plenamente com isso. Vou aproveitar até o ensejo aqui, fazer um convite. Acredito que várias pessoas vão se identificar. A gente tem uma série de filmes de uma campanha chamada A Arte Importa. E ela coloca, assim, Hum. por meio de alguns personagens, em cada vídeo existe um personagem, ele coloca como que cada um desses personagens pôde superar uma dificuldade, um Que obstáculo, legal! por meio da produção artística. Muito bonito. E está no nosso YouTube também, vocês podem conferir lá, A Arte Importa. Que Realmente. legal! Eu super vou Uhum. entrar pra olhar. Sim, Vamos porque divulgar aqui assim, na Útero também. é, você não precisa ser um artista profissional para produzir elementos artísticos, né? A arte, sobretudo, é uma Uhum. ferramenta, né? Uma ferramenta que está à disposição de todo mundo. Exatamente, exatamente. A arte está aí para ser vivida por cada um da sua forma, Certamente. Olha para ser aqui. expressada. Tem perguntas? Tem alguma coisa? Tem um pouco do assunto que a gente estava falando antes, olha só. Hum. Moon Chien Mei
também colocou aqui, ó, acho que muitas mulheres acabam não reagindo ao abuso que sofrem porque realmente não é fácil entender e acreditar que alguém possa se aproximar para nos fazer mal deliberadamente. É quase que uma descrença à realidade, né? Algo assim. Sim, mas também acontece uma coisa, gente. Muitas vezes eu não estou defendendo ninguém, por favor. Mas assim, muitas vezes nem o próprio abusador entende que está abusando. É uma coisa muito profunda ali. Entendeu? Muitas vezes sim, a pessoa sabe, a pessoa tem noção que está fazendo chantagem, está fazendo isso, está fazendo aquilo. Muitas vezes, não, é só, às vezes a pessoa viveu isso em casa, viu fazerem isso e aí acredita que é assim que se manifesta. Por isso que eu digo, hoje em dia a gente tem muitas informações, a gente tem muita forma, a internet está aí, documentários, livros, filmes, gente, tem muita coisa informando. Então, a gente precisa se abrir. A gente precisa se abrir, a gente precisa abrir a mente, principalmente os homens. Abrir a mente para o lugar de privilégio que os homens héteros, brancos, classe social alta têm, entendeu? Para olhar com mais empatia, tanto para as mulheres, quanto principalmente as mulheres negras. Então imagina, se eu que sou mulher branca estou no meu lugar de privilégio de mulher, imagina a mulher negra da periferia, entendeu? Então assim, eu acho que a gente tem que se abrir. A gente tem que se abrir mesmo e tem que abraçar todas as lutas e todas as causas. E identificar tudo. Certamente, Porque certamente. todos nós estamos em desconstrução. Muito. Se existe um machismo que é estrutural, todos nós somos produtos dessa estrutura. Sim. Fui Bom, puxar aqui que o meu tinha travado, agora que eu vi. o pessoal tem feito alguns elogios, alguns complementos aqui. E eu lembrei de um E... tópico também, um tópico interessante que eu vi no canal do YouTube, né? E que a gente, trocando aqui também um pouco, né, de assunto, mas ainda dentro do mesmo universo, que vocês também abordaram sobre empreendedorismo feminino. Eu achei uma entrevista muito interessante. Foi. Isso, conta um pouco para nós aqui, estimula aqui a gente a isso também. Sim, então, nessa entrevista, eu entrevistei a TT Macedo, que é de uma marca maravilhosa. Pô, eu podia estar com a marca. Ah, mas essa camisa também é de uma mulher empreendedora. Olha, eu só uso mulheres empreendedoras. Essa camisa, por exemplo, é do lado T Atelier, que é da Thaís Miller, que é uma atriz que virou estilista. Então, assim, apoiem a arte da mulher, sabe? Essa entrevista que você viu, Gui, é com a TT Macedo, da Empoderadas. Ela aprendeu a bordar, tipo, e ela começou a bordar peitos, sabe? Em t-shirts, assim. E aí, quando ela viu, ela bordou de zoeira e postou no Instagram dela. Aí, de repente, um monte de gente, eu quero comprar, eu quero comprar, eu quero comprar. Como assim, gente? Como assim? Eu só fiz pra mim. Aí todo mundo, aí a outra lá da Austrália, não sei quem, não sei o quê. Ela começou a abordar. Ela começou a abordar a luta feminina, inclusive, sabe? Então, assim, tem muitas mulheres, inclusive, se reinventando, sabe? A Thaís Miller, por exemplo, que é lá do T Atelier, ela é atriz, sabe? Atriz desde pequena, e aí começou a estudar moda, não sei o quê, se apaixonou e aí abriu a marca do lado do T Atelier. E tem inúmeras outras mulheres que fazem doces, enfim... E essas mulheres, elas vão se descobrindo em outros caminhos e descobrindo a própria potência. Vão descobrindo que sozinhas, que eu digo que nunca estamos sozinhas, elas podem conquistar o mundo, sabe? Elas podem ganhar dinheiro de casa, inclusive, fazendo o que descobriram que amam, sabe? Esses cristais que eu uso também é de marca de mulher. Eu visto muito a luta feminina, sabe? É da Rio Místico, que é uma astróloga e argentina e que trabalhava com outra coisa e de repente se apaixonou pela astrologia e aí começou a se apaixonar por cristais e aí começou a estudar tudo isso. Então, assim, e como é importante a gente apoiar essas mulheres. Compra de quem faz, compra de quem está do teu lado, entendeu? Não vamos alimentar mais sabe, a mão de obra escrava e de crianças e tudo isso. Você sabe de onde está vindo aquele produto. Você sabe que você está ajudando uma mulher. Você sabe que você está ajudando uma mulher que você conhece, que precisa, que tem contas para pagar também, entendeu? Que está fazendo Perfeito. ali com o amor dela, que está tirando o tempo dela para fazer isso também.
Uhum. Então, eu passei a apoiar muito, assim. E na Útero a gente faz muito isso também, a gente divulga muito a arte dessas manas. Tem a linhagem ancestral também, que a gente até fez uma live com ela. São muitas mulheres, gente, muitas mulheres. Que ótimo, E é que muito ótimo. legal. O pessoal perguntou aqui embaixo se essa live ela vai ficar salva, né? Algumas pessoas entram no meio da live, se Uhum. interessam, veem que o assunto é interessante e já respondo aqui que sim, essa live vai ficar salva. Assim que a live, E... assim que a live terminar, ela vai ficar assim uns 5, 10 minutinhos, ela já upa, já vai ali para o IGTV. E vocês podem mandar para familiares, amigos, enfim, dá para distribuir no WhatsApp, né? Ela vai ficar ali permanentemente para poder assistir e reassistir quantas vezes vocês quiserem. Então, respondido isso também. Viu, gente? Divulga Alguns aí. divulga aí, sim. E eu gostaria de fazer uma pergunta Hum. no meu lugar assim masculino, né? Por Uhum. exemplo, o que que eu, como um homem hétero, cis, branco, privilegiado, posso fazer em prol da causa feminista? Qual é o meu lugar nesse movimento e o que, que eu posso fazer? Enfim. Então, é muito legal. Eu realmente fico emocionada quando eu vejo homens interessados na causa feminista, porque o ser humano em geral olha muito pro próprio umbigo, né? E os homens hétero, branco, cis têm dificuldade de reconhecer o lugar de privilégio. Então eu acho que a primeira coisa é identificar o lugar de privilégio. Os homens, assim, no geral, eles não. Por exemplo, o homem branco não entra num shopping e tem seguranças observando ele como observam um homem negro, por exemplo. Uhum. Entendeu? É, o homem branco, ele não anda na rua com medo de ser estuprado, como nós mulheres. Então, assim, a primeira coisa é reconhecer o privilégio, sabe? E aí, Uhum. reconhecendo o privilégio, você pode estudar sobre isso, né? Enfim, se aprofundar mais, ouvir. Uma das principais coisas é ouvir. Ouve a história da mulher. Ouve a história, a minha história, ouve a história da mulher negra, ouve a história da mulher gorda, ouve a história da mulher anoréxica, ouve as histórias das mulheres, ouvi o que elas têm a dizer. E nunca contrariar, nunca colocar um mais, tem sempre um mais, sabe? Uhum. Mas, tipo, eu não sou machista, mas tem sempre um Uhum. porém, e não é assim. Quando Uhum. uma mulher fala para um homem essa sua atitude foi machista, não tem que contrariar, tem que Uhum. ouvir e perguntar. É, primeiro pedir desculpa e pergunta o que às vezes não identifica mesmo. Então deixa a Uhum. mulher falar. Aí a mulher vai te explicar, ó, foi machista por causa disso, disso e disso. Você usou um termo que diminuiu, que não sei o quê, ou não sei o quê. Então é estar aberto, tem que estar aberto. A primeira coisa é essa, é parar para ouvir, identificar o seu lugar, ouvir a mulher e querer entender mesmo. Uhum. Outra coisa muito importante é se você presenciar uma situação Uhum. de machismo ou enfim, você interferir, sabe? Eu já passei por isso várias vezes, tá? Eu já interferi brigas na rua, de Uhum. casal, ou de seja o que for, porque eu não sei o que é, né? Então, assim, não sei quais as relações das pessoas, mas várias vezes eu presenciei e me meti. E ainda correndo Uhum. risco de apanhar também, entendeu? E vi vários homens passando, direto, direto. E a mulher sendo agredida no meio da rua, sabe? Então, assim, em briga de marido, a mulher não se mete a colher, não. Mete sim. Mete Uhum. sim. Se a mulher tá apanhando, mete sim. Com Sabe? certeza. Uhum. É, se tá sendo xingada, se tá qualquer coisa. Aqui na minha rua, há pouco tempo até, eu vi um cara, ele empurrava a mulher pro meio da rua, chegou um momento que ele começou a rasgar a roupa dela e ninguém fez nada. Nada! Assustador. Assustador! Assustador. Uhum. Aí eu me meti. E, enfim, aí ela entrou no meu prédio atrás de mim, aí foi uma confusão no meu prédio, porque aí o porteiro fechou a grade, ficou eu e ela dentro e o cara fora, uma confusão. Mas assim,
a gente não pode ser conivente com isso. A gente não pode fingir que não viu. A gente não pode deixar passar. Então, homens, quanto mais vocês estudarem sobre o feminismo, quanto mais vocês ouvirem as mulheres, e começa em casa, em coisas muito simples, sabe? Por exemplo, com a própria mãe. A gente tem muito costume, inclusive os homens têm muito costume de a mãe põe a mesa, cozinha, tira, lava a louça, lava a roupa, não sei o quê. Não. Levanta e Uhum. faz isso também. Sabe? Uhum. Tira a mesa para tua mãe e lava a louça. Não é só para ela, é para você também. Tudo isso é machismo. São pequenas Sim, coisas, sabe? Não sim. adianta a gente ajudar lá na rua e não ajudar quem está do nosso lado. Ajudar não, né? Olha a palavra que eu uso, porque tudo isso ainda é Aham, desconstrução. Não adianta aham, nada sim. eu não ser machista na rua, mas ser em casa com a minha mãe. Eu tratar Uhum, mal a irmã, ou seja quem for, entendeu? Então, é perfeito. diariamente. São pequenas coisas diárias. Sim. Muita A, coisa. a Roberta aqui colocou algo que, inclusive, linka com o que você colocou ali no início, de que homens escutam homens e não escutam mulheres. A Roberta coloca aqui como uma proposição de que o homem tem que aprender a interferir nos amigos machistas, mesmo o cara não sendo e não Perfeito! concordando. Quem sabe utilizar esse local de privilégio como ferramenta de fala, né, e de intervenção positiva, né? Perfeito! A quantidade, tipo, infelizmente, é normal. A gente cresceu, homem falando pra homem, porra, fui lá, peguei a mulher, mó putinha, não sei o quê, desculpa o termo. Mas assim, usam muito isso. E aí, você Sim. tá do lado ouvindo, fala assim: peraí, por que você tá se referindo a ela assim? Ela não tá nem aqui Uhum. pra se defender. Por que você acha que ela é isso? Por que não sei o quê? Então, assim, homens, se manifestem sim. E se tiver que perder um amigo, perca. Não vale a pena ter um amigo assim, sabe? Defendam as mulheres quando elas não puderem se defender, cara. Esse é o lugar de vocês na luta pró-feminista. Não Uhum. riam da piada machista do seu amigo. Não riam. Eu comecei a fazer muito isso. Quando algum amigo faz uma piada machista, eu não rio. Eu falo, não entendi. Aí o cara Uhum. fica desconcertado, tenta explicar. Mas eu não entendi. Eu, Uhum. eu acho que não fez sentido. Não é engraçado. Constrangimento. Uhum. Constrangimento, Uhum. que a gente vai abrindo os olhos, entendeu? Certamente. Então, é exatamente isso. A gente, homens, por favor, corrijam seus amigos, expliquem pra eles, sabe? Às vezes eles não sabem mesmo. Às vezes não querem saber, mas às vezes não sabem. Aqui, por exemplo, um questionamento que o Carlos coloca aqui, ele aponta que existe ainda, quem sabe, assim, um pensamento de que talvez exista um medo, que as mulheres são incutidas a um medo de ficarem sozinhas. E que, de repente, esse medo que é incutido faz com que elas se casem, ou se envolvam com a primeira pessoa sem se importar realmente com a qualidade dessa relação. Uhum. Ainda existe muito profundamente uma coisa de que a mulher só é feliz quando ela casa. Uhum. E isso precisa ser desconstruído, entendeu? Porque, na verdade, é difícil, eu sei que é difícil, mas a gente tem que primeiro passar por um autoconhecimento muito profundo para entender que a gente se basta. E a gente, quando a gente passa a ter esse amor próprio, esse autocuidado e esse autoconhecimento, a gente começa a se entender e a saber os seus próprios limites, e aí a gente já não se envolve com homens desse tipo, entendeu? Porque a gente não tem necessidade de estar casada, com filhos e não sei o quê, para sermos felizes. A gente pode ser feliz da forma que a gente quiser. Tem mulheres que não querem ser mães e tá tudo bem. A gente não tem Uhum. que julgar elas, entendeu? Tem mulheres que vivem um casamento triste, abusivo, que, enfim, não tem um acordo de relacionamento aberto, digamos assim, e sabe disso, que é chifrudo, sei que, e continua, porque acredita que sozinha vai ser pior. Não vai, gente, não vai. Isso é amor próprio, isso é saber seus próprios limites, isso é saber seus acordos, isso é saber sobre você. Entendeu? Então é muito importante o autoconhecimento, é muito importante se fortalecer. Por isso que é impossível, por isso que é importante nós mulheres
nos aperfeiçoarmos, entendermos a nossa história, que nós somos livres, entendermos tudo isso para a gente não se envolver nesses lugares. E para a gente saber sair também e identificar. Não se mantém nessa relação. Não se mantém. Saiam. O que se faria, assim, o que seria correto, se você identifica alguém próximo a você, que você perceba que esteja dentro dessa situação e ainda não visualiza ou nega, né? Como abrir os olhos de alguém? Então, é muito delicado, né? Uhum. Quando eu ouço alguma amiga descrevendo alguma questão e que eu identifico como um abuso, um gatilho, não sei o quê, eu vou. É muito estranho, porque isso é muito. Eu tento ir meio como se fosse uma terapeuta. Eu não sou terapeuta, não tem nada a ver com isso, Uhum. mas como eu faço terapia há muitos anos, né? É, inclusive, a minha terapeuta, hoje em dia, ela é muito feminista. Então, ela é maravilhosa, porque ela me ajuda muito a identificar muitas coisas, inclusive para o canal, sabe? Ellen Quintanilha. Muito obrigada, Ellen, minha deusa. Então, assim, quando eu identifico isso em alguma amiga ou alguma coisa, eu vou a primeira coisa, eu vou perguntando como ela está se sentindo em relação a isso. Porque não adianta você apontar o dedo e dizer, esse homem é isso, não, você tem que sair de lá. Primeiro que eu acredito que com agressão a gente não muda nada. A gente não muda a cabeça de uma pessoa, a gente não faz a pessoa perceber alguma coisa. Eu acho que tudo a gente tem que falar com calma mesmo. E a primeira coisa é eu identificar o que ela sente diante disso. Uhum. E aí, se eu vejo que ela tá sofrendo, eu vou tentando encaminhar, tipo, você acha que esse relacionamento tá te fazendo bem? Você não acha que é um lugar para você pensar? Será que você não gostaria muito de, sei lá, eu vou tentando guiar numa conversa mesmo amigável, de amiga para amiga, para primeiro entender o que ela tá sentindo, como ela tá se sentindo em relação a isso, se ela tem algum medo, porque muitas vezes a mulher tem medo da relação. Eu tenho medo de Uhum. falar tal coisa, sabe? A gente não pode ter medo numa relação. A pessoa é teu parceiro, é tua parceira, sabe? Porque existe o oposto também. Eu gosto muito de dizer isso. Existe o oposto. Existem mulheres que são abusivas também, enfim. É que o comum é ser o homem, mas existe a mulher também, enfim. Em relacionamentos homossexuais, eu imagino que também não, né, não existem, né, relacionamentos Existe, abusivos, tanto quanto existem nos existe, heterossexuais. Uhum. existe. Qualquer Uhum. relacionamento pode ter, entendeu? Os Uhum. homossexuais também. Inclusive, tanto mulher com mulher, quanto homem com homem, porque tem muita mulher que é machista também ainda, entendeu? Uhum. É... E aí que é o mais difícil, porque as pessoas, tipo. Eu acredito que não tem como nós mulheres não sermos feministas, porque a gente não tem como a gente não estar do nosso próprio lado, entendeu? O feminismo nada mais é do que a luta pelos direitos iguais. A gente quer poder andar na rua sem ficar com medo. A gente quer poder, sei lá, a gente quer poder tudo, sabe? A gente quer poder ter domínio do nosso próprio corpo. O corpo é meu, as regras são minhas, sabe? Então, assim, em relação à amiga, eu vou fazendo assim, porque é muito delicado, realmente. E se eu bater de frente, sendo agressiva, seja como for, eu posso perder a amiga, também não posso ajudar. Então, eu acho que é um lugar muito delicado, mas a gente tem que ter essa noção dos gatilhos, né? Sim, certamente. Bom, Lara, a gente tem 1 hora de live, a gente já está começando assim, já estamos nos últimos minutos, Já tá mas acabando. tá acabando. Eu gostaria de aproveitar aqui a oportunidade para fazer um agradecimento, porque assim, essa live ela faz parte de um projeto ainda maior, né, que ela está em várias redes sociais, e tem uma equipe grande, né, cuidando, fazendo a curadoria, fazendo os contatos todos para que tudo isso aqui aconteça. Então eu gostaria Uhum. de agradecer toda a equipe da Cidade das Artes, operacional, arte e conhecimento, comunicação, a nossa presidência, né, agradecer todos os cidadãos das artes que estão aqui, assim, né, sempre aqui conosco, cidadãos cativos, sempre acompanhando as nossas lives, e especialmente hoje a você, Lara, né, compartilhando aqui toda a tua experiência, teu conhecimento,
né, ajudando a gente a pensar melhor, né, eu aqui no meu local, aqui, que não é exatamente o meu lugar de fala, mas é um lugar de escuta, né, podendo ser me ajudando aqui também, e ajudando aqui os homens que estão acompanhando a aprimorar seus pensamentos, a elaborar melhor essas questões. Deixo aqui um muito, muito obrigado. E gostaria de saber se você tem alguma mensagem aqui final aqui para nós. Queria muito agradecer, Gui, muito, muito, por essa porta aberta na Cidade das Artes pra gente. A Útero ainda está no seu renascimento e a voz da mulher é muito importante. Muito obrigada a você, a Cidade das Artes, a Lauren, obrigada demais. Sigam a Útero, me sigam, Lara Gay. A gente está sempre conteúdo diário, sempre tentando trazer arte feminina para vocês. Inclusive, amanhã vai rolar um sarau no nosso Instagram, com 3 cantoras maravilhosas. E é isso, gente. Vamos nos desconstruir. Mulheres, homens, vamos olhar para o próximo, vamos ter empatia. Principalmente agora, nesse momento de pandemia. Porque é muito importante a gente olhar para o lado. A gente não está sozinho. Então, vamos ajudar. Vamos olhar para as mulheres, que é o nosso lugar aqui, né? O meu lugar de fala é esse, é dar voz às outras mulheres que não têm essa voz. Então, homens, ouçam a gente. Não sejam machistas. Muito obrigada, Gui. Foi um prazer, o prazer foi meu. Obrigada a todo mundo que assistiu, gente. Vi que tem um monte de amiga aqui também, família. Obrigada, obrigada. Bom, beijão então, um grande abraço, um abraço para todo mundo, uma chuva de coraçõezinhos aqui. Obrigada, gente, foi um prazer. Beijo, beijo.